Boa tarde, eu sou a professora Gênia de Geografia e a videoaula de hoje está direcionada aos 8º anos e 8º e 9º período. A nossa videoaula é sobre capitalismo e espaço mundial. Essa aula é dando continuidade ao primeiro bimestre. Nós vamos ver agora o século XV e século XVI, que é com a chegada da família real de Portugal. O capitalismo e a interdependência entre os países, né? Nós vemos que a partir do século XV, o espaço natural e o espaço humanizado sofreram profundas transformações. O espaço mundial compreende o conjunto de estados-nações e as relações políticas e econômicas que se estabelecem entre eles, medidas por organizações internacionais, que é a ONU, o FMI e a OMC. Né? A ONU, como vemos, é a Organização Mundial do Comércio. O FMI é Fundo Monetário Internacional e a OMC é a Organização Mundial do Comércio. Esses três órgãos é que regem o capitalismo e que domina o mundo. E aí nós vemos algumas características do capitalismo. Produção de mercadorias e geração de serviços destinados ao mercado de consumo visando o lucro, propriedade privada dos meios de produção, o trabalho é assalariado e a remuneração depende da qualificação do trabalhador e atividades econômicas visando a satisfação do consumidor. Então, o que é que nós vemos na característica do capitalismo? É o lucro. Quanto mais você tem, mais você quer. É produzir, produzir e produzir. E aí nós temos o desenvolvimento do capitalismo a partir do século XIX. Houve conflito entre donos dos meios de produção e trabalhadores. Por que isso? Melhores condições versus lucro. Empregados versus patrões. Foi aí que surgiu, foi nessa época que surgiu o quê? Os sindicatos. Através dos sindicatos, os trabalhadores se organizavam para fazer uma luta contra os empregadores. Porque quanto mais o empregador queria lucro, mais o empregado precisava de melhores condições de trabalho. E aí nós temos as fases do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que começou do século XV e século XVI. Então, o que a gente vê isso? Essa fase foi a fase que a Europa começou a tentar dominar, certo? Outras regiões, e surgiu aí o mercantilismo. Então, quando a Europa começou a tomar novos rumos, que foi o rumo das Índias, o rumo das Américas, eles começaram a procurar novos mercados e riquezas, novas fontes de riquezas e de matérias-primas. E aí nós temos assim, o capitalismo industrial, né? Que foi com a Revolução Industrial, Inglaterra, segunda metade do século XVIII, França, começo do século XIX. E aí nós temos a primeira Revolução Industrial, que foi a invenção da máquina a vapor, movida a carvão mineral. Primeira fonte de energia, a invenção do tear mecânico. Maior participação dos cidadãos na vida política dos países e manifestações e voto. Entre o final do século XIX e início do século XX, o voto feminino, porque antes o voto era só masculino. E aí nós temos as imagens desse capitalismo industrial, as indústrias, a locomotiva a vapor, o navio a vapor, tudo isso, certo, foi o desenvolvimento do capitalismo industrial. E aí nós temos o capitalismo financeiro ou monopolista. Segunda metade do século XIX, desenvolvimento, surgimento do motor explosão, movido a diesel e gasolina, da hidroeletricidade e da exploração do petróleo. Segunda Revolução Industrial, desenvolvimento da indústria pesada, a metalúrgica, a siderúrgica, de máquinas e equipamentos industriais, desenvolvimento das instituições financeiras e surgimento do mercado de ações. Novos centros capitalistas, Estados Unidos, Japão e Alemanha. E aí nós temos esse capitalismo financeiro ou monopolista, certo? Também teve desenvolvimento dos meios de comunicação, aumento da produção entre a segunda metade do século XIX e início do século XX, e a fase imperialista do capitalismo, que foi o controle de outros territórios. E aí eu coloquei para vocês o que significa a palavra monopolista. Comércio abusivo,
que consiste em um indivíduo ou grupo tornar-se único, possuidor de determinado produto, para, na falta de competidores, poder vendê-lo por preço exorbitante. Isso aqui é monopólio. E aí, vocês estão vendo, certo? Nas duas charges. A primeira charge são os capitalistas espremendo o trabalhador para tirar tudo que ele tem. E na outra charge, você vê, certo? O capitalista monopolizando tudo. A lei, certo? O país. Ele está tomando conta de tudo. Ele manda em tudo. Então, é esse capitalismo financeiro ou monopolista. E aí, eu coloquei para vocês uma atividade, certo? Vocês vão entrar na TV Escola 500 anos, Novo Mundo na TV. Disponível tá aí para vocês. Ele está disponível para vocês. Vocês entram na internet e vocês assistem, certo? Esse Mundo Novo na TV e faz um resumo do que você assistiu. E a gente vai se ver no retorno às aulas com esse resumo. E aí, desejo para vocês tudo de bom e boa aula.